Olá, eu sou o Fernando Rios. Hoje eu vou expor mais uma mensagem bíblica para você que me acompanha. Você que está chegando aqui pela primeira vez, assiste meus vídeos anteriores. Tenho vídeos aqui com temas variados, mas sempre com base bíblica. Temas falando sobre intimidade, sobre relacionamento, sobre propósito. E hoje eu quero falar com você sobre humildade. Você que tem o seu exemplar bíblico, abra no Evangelho de Marcos, o capítulo 9, eu vou ler a partir do versículo 33. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 33. Enquanto você procura esse texto bíblico, aproveita, me siga nas redes sociais, se inscreve aqui no meu canal, está aparecendo aqui em algum lugar na tela. E você que já acompanha meu vídeo, sabe que eu entrego um bom conteúdo, curta e compartilhe esse vídeo com alguém. O texto diz assim: E chegou a Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estava vós discutindo pelo caminho? Jesus indagando os discípulos. Mas eles calaram-se porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Então aqui a gente já está vendo aqui os discípulos com uma paranoia de ser o primeiro. É interessante que Jesus pergunta para eles: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Esse texto nos deixa nítido que Jesus Cristo, no seu 100% Deus, na sua onisciência, sabia o que eles estavam discutindo pelo caminho. É a mesma coisa de um pai que sabe que o filho fez alguma coisa errada, algo errado, ele já sabe que o filho errou em determinada situação, mas ele pergunta, como se não soubesse de nada, para o filho estar falando. Mas os discípulos calaram-se, cerraram sua boca e não falaram nada, obviamente, porque no caminho eles estavam discutindo quem era o maior entre eles. A paranoia de ser o número 1. Eles ficando em silêncio, Jesus Cristo veio dando um exemplo. Quem quer ser o primeiro tem que ser o derradeiro, tem que ser o último, o servo de todos. Você quer ser o primeiro, você tem que servir a todos. E lançou a mão, pegou o menino, seu verso 36, pôs no meio deles, pegou o menino, colocou no meio deles, para dar um exemplo prático ali, tomou nos seus braços e disse: Qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me receber, recebe a mim, não recebe só a mim, mas ao meu Pai que me enviou. Recebeu esse menino, recebeu Jesus Cristo, recebeu o Pai que enviou a Jesus Cristo ao mundo. E João lhe respondeu dizendo, olha o diálogo, já estou finalizando a leitura: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. Ou seja, alguém está exercendo os dons, mas não faz parte do nosso grupo. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Aí Jesus disse: Não proíba, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Então veja, nos primeiros versículos dessa leitura, a gente vai ver entre os discípulos uma paranoia de ser o número 1. Eles disputando entre eles quem era o maior, quem era o número 1 entre os discípulos. E quando a gente continua a leitura, a gente vê João, que é um discípulo amado de Cristo, dizendo: a gente viu um que não nos segue, que não faz parte do nosso grupo, exercendo os dons. E a gente proibiu de exercer o dom. A gente vê aqui um certo exclusivismo. Então, além de ter uma paranoia de ser o número 1, a gente vê uma certa exclusividade. Ou seja, só pode exercer os dons, só pode usar o nome de Jesus quem faz parte do nosso grupo. E Jesus corrige: não é assim. Não precisa fazer parte exatamente do nosso grupo. Se está usando o meu nome em benefício, está expulsando demônios, está curando enfermos, quem não é contra nós é por nós. Agora veja também mais um texto em Marcos, também no capítulo 10, no versículo 36 e 37. Vou ler o versículo 36 e 37. Aqui é Tiago e João, chega em Jesus e disse: Mestre, queremos te pedir algo. E aí Jesus falou assim: que queres que te faça? No verso 36. Aí o verso 37. Lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentamos um à tua direita e outra à tua esquerda. Veja, eles não estavam querendo nada, né? Só estava querendo no céu um sentar à direita e o outro assentar-se à esquerda. Tudo aqui a gente vê uma falta. Os textos nos dão um espaço de interpretação, de entendimento,
uma falta de humildade da parte dos discípulos. Não é muito diferente nos dias de hoje. Muitas denominações, muitos grupos cristãos, eles se consideram ser o número um. Existem algumas denominações que acreditam que só aqueles que são daquela denominação que serão salvos. A gente vê aqui uma paranoia de ser o número um certo exclusivismo, agindo de exclusividade, um certo barrismo, achando que só eles que podem ser salvos. Nós notamos aqui uma falta de humildade. Veja que isso já existia entre os discípulos selecionados pelo Senhor Jesus Cristo. Isso nos mostra que Jesus Cristo não selecionou pessoas perfeitas, muito ao contrário. Selecionou pessoas imperfeitas como eu e você para serem desenvolvidos, capacitados através do ministério que Jesus Cristo confiou a eles. Não há dificuldade nenhuma de sermos falhos, nós somos falhos, somos humanos, mas nós precisamos entender, nós precisamos se portar de forma de servir ao próximo. Há uma necessidade de sermos dotados de humildade. A partir do momento que uma pessoa disse, eu sou humilde, essa pessoa já ficou comprovado que não há humildade nela. Porque ser humilde não é algo fácil. Humildade é uma virtude que poucos têm. Nós confundimos humildade com a aparência das pessoas. A gente acha que para sermos humildes, não podemos se vestir bem, não podemos ter um bom carro, uma boa casa. E humildade não tem nada a ver com isso. A gente pensa que humildade está ligado à pobreza. E humildade não tem nada a ver com pobreza. É muito ao contrário. Infelizmente, tem muitas pessoas que são pobres, não há pecado nisso, mas pessoas que não têm praticamente nada e são soberbas, arrogantes. E tem pessoas que são ricas, milionárias e são dotados de humildade. Então eu disse e repito, humildade não tem nada a ver com vestimenta. Infelizmente, nós julgamos as pessoas por sua aparência. Eu sou assim, acredito que todos vocês, se não todos vocês, a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo são assim também. Nós julgamos as pessoas pela aparência. Eu, muitas vezes, fui julgado pela aparência. Já aconteceu diversas vezes de pessoas olhar para mim, de repente, pela maneira de eu me vestir, de me portar, de agir, de falar e etc. A pessoa, de repente, me julgar como um arrogante, como um orgulhoso, como um soberbo, vamos dizer de uma forma mais informal, como um mala, como um metido, e depois a pessoa me conhecer melhor, conversar comigo e ela confessar. Ela diz, olha, antes de eu conversar com você, eu achava que você era um mala, mas eu vejo que você é gente boa. Lógico que eu não sou gente boa, bom é só Deus que está nos céus. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque muitas vezes nós julgamos as pessoas pela sua aparência. E a humildade não tem nada a ver com aparência. Veja só a necessidade de ter humildade e o exemplo que Jesus Cristo deu para os seus discípulos. Uma vez que Jesus Cristo observou repetidas vezes, esse sentimento de querer ser o número um, esse sentimento de exclusivismo, de ter um grupo, Jesus Cristo dá um exemplo e nós vamos ler nesse texto. Daqui a pouco eu vou ler com você. Antes disso, eu quero frisar, principalmente nós que professamos a fé cristã, não podemos levantar barreiras. Muitas vezes nós queremos formar grupos, e eu não estou dizendo que formar grupo é errado, eu estou dizendo que nós não podemos fechar as portas deste grupo, porque há uma necessidade das pessoas de participar de grupos. Existe uma síndrome que é o medo de ficar de fora, e muitas empresas usam essa síndrome. Você vai ver empresas dizendo assim, não perca, não fique de fora, porque as pessoas gostam e têm necessidade de participar de grupos. Não é à toa que de repente você está na faculdade, você está na escola, muitos até cometem o pecado de estar na igreja. Não é pecado estar na igreja, é pecado que eu vou falar posteriormente. A pessoa está na igreja e está olhando um grupo do WhatsApp, porque ela não quer perder nenhuma informação, ela não quer perder o horário do churrasco, não quer perder o horário da partida de futebol, porque as pessoas têm medo de ficar de fora, e isso está no instinto de sobrevivência. A gente vai olhar para os animais que tem bandos, que tem alcateias, aquele que sai do grupo normalmente é o que é pego pelo leão.
Ou seja, está no nosso instinto de sobrevivência participar de grupos, mas no cristianismo a gente não pode ser barrista, levantar muros, atrapalhar as pessoas a participar e professar a mesma fé que a nossa. E olha, Jesus Cristo detectando isso entre os discípulos. Vamos abrir o texto bíblico aqui agora em João, no capítulo 13, do verso 1 ao 15. Eu não vou ler tudo, que é um texto conhecido. Jesus Cristo, antes de partir, ou seja, Jesus Cristo antes de subir aos céus, Jesus Cristo antes de passar pela cruz do Calvário, ele desce ao nível mais baixo dos seguidores, ou seja, ele desce ao nível dos pés, golpeando o orgulho e a arrogância de cada um deles. É a famosa passagem de Jesus lavando os pés dos discípulos. A frase que eu disse, eu vou repetir. Jesus Cristo desce ao nível mais baixo dos seus seguidores, ao nível dos pés dos seus discípulos, para o quê? Para golpear o orgulho e a arrogância de cada um deles. Jesus Cristo lava os pés dos discípulos. Olha o verso 4 de João 13, verso 5. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com uma toalha que estava cingido. Quem que tinha a responsabilidade de lavar os pés? Com os servos. Até entre os servos há uma hierarquia, tem um servo e o conservo. Então, se você, naquela época, na tradição da Palestina, se você fosse visitar a casa de alguém, de um amigo e etc., se você viajou alguns quilômetros de a pé ou em cima de algum animal, o calçado daquela época normalmente eram sandálias, as estradas não eram asfaltadas, naquele calor dessas áreas desérticas, imagina como ficam os seus pés. A poeira mistura com suor, vira lama. E quando você chegava na casa de alguém, quem lavava os seus pés era o conservo. Ele pegava uma bacia, um recipiente com água, uma toalhinha, se ajoelhava, lavava os seus pés e enxugava. Olha só, Jesus Cristo desceu ao nível de conservo para dar uma lição para os seus discípulos. O Criador dos céus e da terra, porque a Bíblia vai dizer que Jesus estava no princípio com Deus criando os céus e a terra. As mãos daquele que formou o homem do pó da terra, agora estava tirando o pó dos pés da sua criatura. Isso é importante você anotar. As mãos daquele que criou, que formou o homem do pó da terra, agora estava lavando, tirando o pó da terra dos pés da sua criatura. E por que Jesus Cristo fez isso? Para dar uma lição. Olha o versículo 12, ó. Depois que lavou os pés e tomou as suas vestes, ele se assentou outra vez na mesa, olhou para os discípulos e disse: vocês entenderam o que eu fiz? Jesus fez um ato ali e depois indaga os discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Olha o versículo 13. Vocês me chamam de mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou mestre e senhor. Ora, se eu sou senhor e mestre e lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu, vós façais também. Então Jesus disse: vocês me chamam de senhor e mestre. É verdade, eu sou o senhor e o mestre. Sendo senhor e mestre, eu lavei os seus pés para te dar o exemplo, para vocês lavar os pés um dos outros. Jesus estava golpeando toda possível arrogância e orgulho dos discípulos, porque eles entenderam bem aquilo. Jesus não precisava nem explicar. Só de lavar os pés eles já entenderam. Porque na cultura da época, nesse momento, essa região estava sendo dominada pelo Império Romano, onde os imperadores usavam de força para os súditos se prostrarem aos seus pés e venerar seus imperadores como deuses. Agora está aqui Jesus, sendo Deus, se prostrando aos pés dos seus discípulos. Então é algo contraditório, é paradoxo, porque os discípulos olham para a cultura da época e não, os imperadores nos forçam os seus súditos a se prostrarem aos seus pés e a venerar eles como deuses. E agora está aqui o nosso Deus e Senhor se prostrando aos nossos pés. Para quê? Para dar um exemplo. No contexto judaico, os inferiores prostravam-se aos pés dos superiores. Ou seja, no contexto judaico, eram as mulheres que lavavam os pés dos seus maridos.
Maridos que estão ouvindo hoje aqui no contexto ocidental, mais especificamente aqui no Brasil, não vai tentar fazer isso com as suas esposas, né? Que hoje não funciona isso, de você querer chegar em casa e pedir para a esposa lavar seus pés. É muito possível que seja o contrário nos dias de hoje. Mas na cultura judaica aqui, eram as mulheres que lavavam os pés dos seus maridos. Eram os filhos que lavavam os pés dos seus pais. Eram os servos que lavavam os pés dos senhores. Eram os discípulos que lavavam os pés dos rabis, dos mestres. Agora está aqui Deus lavando os pés dos seus filhos, das suas criaturas. Está aqui o mestre lavando os pés dos discípulos. Um senhor lavando os pés dos seus servos. Tudo para dar uma lição de humildade. Do mesmo jeito que eu lavei os seus pés, lave os pés um dos outros. Quem quer ser o maior, seja o último. Sirva a todos. Os pés são condutores da trajetória existencial. Eu vou repetir para você anotar. Os pés são condutores da trajetória existencial. São os pés que te levam para todo lugar. Então isso é um simbolismo que eles deveriam cooperar uns com os outros, que eles deveriam perdoar uns aos outros, que eles deveriam suportar uns aos outros, que eles deveriam cuidar e servir uns aos outros. O que mais que o mundo precisa hoje, além das características de vídeos anteriores que eu gravei, está disponível aqui no meu canal, nas minhas redes sociais. O mundo precisa de empatia, o mundo precisa que exista mais relacionamento entre as pessoas e intimidade com Deus. O mundo precisa analisar que cada um tem o seu propósito, mas também precisa de humildade. A guerra, você que está assistindo o vídeo aqui no ano 2022, início de 2022, que está acompanhando aí o confronto, a guerra entre Ucrânia e Rússia, o que mais é do que ganância de conquistar ainda mais poder? Cada um vai dar suas justificativas, as suas argumentações para estar guerreando, mas aqueles que atacam, fica muito claro que não passa nada mais, nada menos do que ganância de conquistar novos territórios, de ter mais poder, porque muitos de nós sofremos dessa síndrome, essa paranoia de sempre querer ser o primeiro. Eu não estou dizendo de maneira nenhuma que é errado você querer vencer na vida, você ter um crescimento profissional, ministerial, empresarial e etc. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: não entre nessa paranoia de sempre querer ser melhor do que o seu amigo da escola, que o seu irmão da igreja. Não entre nessa paranoia. Maridos que têm a paranoia de querer ser melhor que a esposa, esposas que querem ter a paranoia de ser melhor do que o marido. Vocês serão melhores juntos, porque é um que complementa o outro, é um que ajuda o outro. Tem muitos maridos que eles humilham as suas esposas porque tem medo da esposa se destacar. São ignorantes, porque a partir do momento que a sua esposa se destaca, isso é honra para o marido. A partir do momento que o seu marido se destaca, isso é honra para a esposa. E fica uma lição aqui do Senhor Jesus o Cristo. Queremos ser primeiro? Queremos ser os maiores? Precisamos ser o último. Precisamos servir ao próximo. Nós precisamos entender que quanto mais crescermos, mais estamos servindo. Vamos dar um exemplo aqui, eu já estou para finalizar esse vídeo, vamos dar um exemplo no meio cristão. Um pastor, ele é grande entre aspas, porque ele apacenta ovelhas, ele serve um rebanho. Um padre também serve o seu rebanho. Quanto mais você querer crescer, quanto mais você tiver a ambição de subir em cargo, seja no mundo eclesiástico, político, é porque você serve. Um vereador, um prefeito, um deputado, ele é um servidor público. O próprio nome já diz, é um servidor público, eles servem a população. Então a gente precisa colocar na cabeça, você quer crescer? Se você deseja crescer, você precisa servir. Isso em todo o aspecto da sua vida, você vai precisar servir. E fica aqui o exemplo de Jesus Cristo para os discípulos e aplicando para nós no dia de hoje, de buscar um desenvolvimento, uma perfeição diária, de ter humildade
e servir o próximo. O mundo precisa disso. Nós precisamos disso, desse olhar de servir uns aos outros. Eu agradeço você que assistiu mais esse vídeo. Se esse vídeo agregou para você, te trouxe algum conhecimento, você que não me segue nas redes sociais, não está inscrito no meu canal, me siga, se inscreva, está aparecendo um arroba aqui na tela, em algum lugar da tela. Envie esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, no grupo da sua família. Curta e compartilhe. Até um próximo vídeo. Deus abençoe.